Olá, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo a este humilde canal. Meus nobres, hoje vamos ver aqui a dica do nosso irmão Silvio Omar Ramos, sempre conosco aqui, mandando ótimas dicas. E ele fala sobre a compra do Twitter. Eu acho que muitos de vocês já estão sabendo, né? É história antiga, a gente falou, inclusive, as dificuldades que o Elon Musk estava enfrentando para comprar o Twitter. Muita gente, principalmente ligado à grande imprensa. Essa grande imprensa, família, que eu preciso fazer aqui um resumo para vocês, né, do que vem acontecendo. Quem não está desperto não entende, vê as coisas avançando, a tecnologia chegando, mas não vê as entrelinhas, não consegue enxergar. E esse é o nosso trabalho aqui. Com o surgimento da internet, houve a democratização da informação. O que é isso, democratização da informação? Quer dizer que antes a informação estava na mão de poucos. A grande mídia manipulava, transformava vilões em mocinhos, mocinhos em vilões e etc, etc. O maior caso, né, que a gente sempre cita aqui é o Dr. Enéas. Transformaram um dos políticos mais preparados que o Brasil já teve, com grande conhecimento, doutor, um cara que estudou várias áreas, justamente porque pensava, ora, se para um cargo, né, em uma empresa qualquer, você precisa estar capacitado para aquela função que você vai seguir, seja manobrista, seja gerente, você precisa estar capacitado. Por que é que para ser presidente do Brasil pode ser qualquer um, literalmente? Então o Dr. Enéas se preparou muito, mas a mídia tratou ele como se fosse um bobo da corte, como um idiota. E isso acontecia porque não tinha internet. Se fosse hoje, muitos de nós concordamos com isso, que se fosse hoje, Enéas seria eleito com as mãos nas costas, né? Mas não tinha esse espaço aqui. Então tudo ficava na mão da mídia e o que a mídia dizia acabava virando realidade, entrando na cabeça das pessoas. O nome, inclusive, do que passa em uma TV se chama programação, porque ela programa quem está assistindo. Não é por acaso que tem esse nome. Se chama rede de televisão porque te prende realmente como se fosse uma rede. Então, quando apareceu a internet, eles primeiro ignoraram, depois viram o crescimento disso. Os anunciantes mesmo tentaram ficar por lá, muitas grandes empresas tentaram ficar por lá, mas perceberam que os seus concorrentes menores começaram a crescer muito mais porque vieram para cá. Afinal de contas, você vê aqui mesmo na plataforma, os anúncios são personalizados, então é óbvio que não dá para você competir com algo que passa ali aleatoriamente. Você paga por um comercial na grande mídia e você não sabe nem se a pessoa está assistindo. Muitas pessoas ligam a televisão na sua casa e muitas vezes nem estão prestando atenção, nem sequer estão diante dela, né? Quantas donas de casa, por exemplo, ligam a TV ali na sala e vai fazer a comida, vai fazer a janta, né? Então isso acontece em diversos lares e os anunciantes perceberam isso da pior maneira. Aquelas empresas menores vendendo mais do que eles, então eles também vieram para cá. E quando isso aconteceu, a mídia resolveu atacar as redes sociais. Fizeram matérias dizendo que discurso de ódio estava sendo financiado, até regimes, não vou citar aqui, mais violentos e etc, que estavam se espalhando e sendo propagados aqui pelas redes. Então isso gerou um boicote a várias grandes redes sociais, como Facebook, YouTube e tantas outras, né, que perderam anunciantes por conta disso. E aí foram forçados a aceitar novas regras. Regras essas, né, que dá prioridade às informações deles, que colocam eles sempre em destaque. Hoje eu acho que você já deve ter percebido isso. Quando você procura alguma informação, sempre os primeiros resultados são os que a mídia falaram, né? Os grandes portais de informação deles, o UOL, G1, Globo.com, etc. Vídeos aqui também, né, que é referente a notícias, você sempre vê eles primeiro. Isso foi por conta do acordo, né, que foi feito, de dar essa prioridade, valorizar, né, como eles colocaram, a informação de fontes confiáveis. Então é isso que você está vendo hoje. Antes não era assim. Antes quem dizia que se a informação é confiável ou não era o próprio telespectador. Você, por exemplo, que nos assistia, na época mesmo que a gente fez os vídeos de Chapecoense, vocês fizeram o nosso vídeo ser o número 1 aqui no Brasil da informação. Era assim que funcionava. Se o seu vídeo tinha engajamento, se o público compartilhava esse vídeo, se tinha muitos comentários, muitas interações, muitos likes, o teu vídeo bombava. Era simples assim, independente de quem você fosse. Porque nada melhor do que o próprio público para julgar se aquela informação é segura ou não. Mas hoje não é mais assim, eles não querem que seja mais assim, para de novo a informação voltar a ser polarizada. A gente ainda está por aqui com menos alcance que eles, né? Qualquer argumento fora do que eles criam como padrão hoje fica de lado, fica como se fosse uma coisa contraditória, controversa. E durante as eleições eles mesmos admitiram que sim, limitam vídeos com informações duvidosas, né? Então, o que é duvidoso? Quem classifica o que é duvidoso? Mas enfim, o Elon Musk não concorda com isso
já tinha deixado claro, e ao fazer isso ganhou a grande mídia também como inimiga, que vem o criticando, o atacando. Inclusive ele teve vários prejuízos em outras de suas empresas. Vocês sabem que o Elon Musk mexe com muita coisa, né? Principalmente nas áreas tecnológicas, o cara realmente é diferenciado. E ele gerou essa revolta na mídia, arrumou esses problemas depois que disse que ia comprar o Twitter, e se comprasse, se fechasse negócio, iria colocar as regras como era antigamente, ia dar mais liberdade às pessoas. E isso, meu irmão, claro, evidentemente já gerou as críticas imediatamente da mídia, né? Que começou a dizer, não pode ser assim, ele quer apoiar fake news, ele quer apoiar discurso de ódio, etc, etc. E aí, a gente falou disso aqui nos vídeos, se você quiser ver, dê uma procurada aí, né? Tem vários vídeos do Elon Musk, que também não é nenhuma flor que se cheire, né? Mas, infelizmente, em tempos difíceis, meus irmãos, você tem que escolher as coisas que são menos ruins que está na sua frente. Então vamos ver aqui, ó. Após concluir compra do Twitter, Elon Musk demite executivos. Bilionário disse que planeja repensar as políticas de moderação de conteúdo da plataforma a serviço de uma abordagem mais maximalista à liberdade de expressão, né? Essa matéria está aqui na CNN Brasil. Ela é muito recente, de 27/10/2022. Então esse é o perigo que a mídia enxerga na compra do Twitter por Elon Musk. Eles até dizem, mas ele vai mandar sozinho, ele vai ser dono sozinho. Pois é, o Elon Musk teve grana para isso e a intenção dele é essa. Inclusive, ele é um dos caras que ficou muito revoltado quando o Twitter cancelou, em plena disputa eleitoral, em plena discussão eleitoral, eles deletaram a conta do então candidato e presidente atual na época, Donald Trump, né? Então, olha só, vamos ver se eles tocam aqui nesse assunto. Elon Musk completou seu acordo de 44 bilhões para comprar o Twitter, 44 bilhões de dólares, tá certo, família? Informou uma fonte familiarizada com o acordo ao CNN Business nessa quinta-feira, dia 27. O bilionário demitiu o Cel Parag Agrawal e 2 outros executivos, segundo 2 pessoas, a par da decisão. O fechamento do acordo remove uma nuvem de incerteza que pairou sobre os negócios, funcionários e acionistas do Twitter durante grande parte do ano. Depois de concordar inicialmente em comprar a empresa em abril, Musk passou meses tentando sair do acordo, primeiro citando preocupações sobre o número de boots na plataforma e alegações posteriores levantadas por um delator da empresa. Na verdade, família, os caras estavam inflando os dados, né? Olha, a gente tem esse tanto de seguidor aqui, esse tanto de gente interagindo, mas boa parte disso era de boot. É porque a empresa ela faz esse trabalho pouco, porque a ideia aqui é mostrar o Elon Musk como uma pessoa indecisa, um milionário que compra uma empresa para fazer o que ele quer, por puro capricho. Mais ou menos eles querem passar essa ideia. Eles sabem que não é isso, você que é inteligente sabe que não é isso, você que está desperto, mas é passado assim porque no momento ele está indo contra um dos pontos que foi feito globalmente, um interesse que é global. Então vamos lá. Mais a aquisição de Musk e as demissões imediatas de alguns de seus principais executivos agora levantam uma série de novas questões para o futuro da plataforma de mídia social e os muitos cantos da sociedade impactados por ela. O empresário disse que planeja repensar as políticas de moderação de conteúdo do Twitter a serviço de uma abordagem mais maximalista à liberdade de expressão. E também disse que discorda da prática da rede de proibições permanentes para aqueles que violam repetidamente suas regras, levantando a possibilidade de que vários usuários anteriormente banidos possam ressurgir na plataforma. Talvez mais imediatamente, muitos estarão assistindo para ver em quanto tempo Musk poderá deixar o ex-presidente Donald Trump voltar à plataforma, como disse anteriormente que faria. Ao tomar essas medidas, Musk poderia sozinho derrubar a mídia e o ecossistema político, remodelar o discurso público online e interromper a esfera nascente de propriedades da mídia social de tendência conservadora que surgiram em grande parte em respostas a queixas sobre proibições e restrições do Twitter e outros serviços convencionais. Aqui já encerra a matéria, né? E você vê a revolta da grande mídia, porque isso é revolta pura. O que esses caras querem, meus irmãos, é censura. Com eles não tem que ter debate, não tem que você defender o seu ponto de vista, eu defendo o meu, e que o público veja quem está certo, porque vários assuntos, meus irmãos, não tem certo ou errado, tem interpretações. Eu conversando com uma pessoa esses dias, de bastante importância para esse canal, e eu expliquei exatamente esse ponto. Eu digo, olha, se tem um assalto, né? Um homem vai, assalta uma pessoa, já dei até de exemplo a vocês aqui. Assalta uma pessoa. No ponto de vista de uma esquerda, esse cara que fez o assalto, ele é uma vítima da sociedade e fez isso porque não conseguiu emprego e foi a única maneira dele conseguir sobreviver.
No nosso ponto de vista, ele é um bandido mesmo, tem que ir pra cadeia e fez isso porque não quer trabalhar. Porque o esforço que ele fez para conseguir fazer o assalto, colocar a vida de outra pessoa em risco, de um terceiro, se ele tem gastado metade dessa valentia dele atrás de um trabalho, tem empenhado-se em arranjar um trabalho, ele não precisava ter roubado. Então isso são pontos de vista. E aí, o que é que se decide? Se nenhum é certo ou errado, né? Quem é que decide o que se fazer? É a própria população. Democracia é isso, o que a maioria decide e o resto faz. É implementado na sociedade. Então, como eles sabem que em 99% dos casos, se for para o debate, a gente vence, o que é que eles querem fazer? Vamos criminalizar a opinião desses caras. Não tem debate, a gente criminaliza, trata como de fato crime de ódio, crime disso, crime daquilo, e aí proíbe que se faça uma argumentação contrária às ideias que eles estão passando. É assim que tem funcionado no mundo. E as plataformas têm sido vítimas dessas regras, porque depois que vai pro papel, que eu falo pra vocês, tá no papel, virou lei, aí não tem mais o que discutir. Lei a gente não discute, lei a gente cumpre. É simples assim. Então uma sociedade inteligente, uma sociedade que defende de fato a democracia, ela tem que agir antes que as leis sejam criadas, porque depois que cria-se, aí é só cumprir mesmo. Então, meus irmãos, eu vou ficar de olho, né? Nós todos vamos ficar de olho, porque, como eu disse, o Musk também não é flor que se cheire, né? Mas, de qualquer forma, eu espero aí que haja uma melhora no serviço, porque o cara que passou o tempo todo, né, batendo, inclusive, nesse ponto, de repente mudar eu acho meio difícil, ainda mais sendo ele quem é. Além disso, família, a gente sabe que existe sempre dois lados que disputam o poder para servir melhor ao grande sistema. Esse é o nosso ponto de vista, tá certo? Estou dizendo que é verdadeiro, só estou dizendo que é o nosso ponto de vista. Nós imaginamos que existem os planos maiores e pessoas que servem a essas causas. E existem 2 lados, 3 lados, 4 lados às vezes, brigando para servir a essa agenda. E se continuar a coisa como está, a balança está desequilibrada entre essas forças. É o que eu estou vendo hoje, família. A gente está notando um desequilíbrio, onde só a narrativa deles hoje está sendo válida e isso, é óbvio, enfraquece o outro lado. E o sistema sempre preservou os 2 lados. É esse o ponto X da questão, na minha humilde opinião. Então acredito que isso pode vir aí, pode dar certo, né? E é bom para nós. A disputa das partes do sistema acaba beneficiando o povo sim, né? Porque precisa se manter sempre essa disputa para que as pessoas achem que existe 2, 3, 4, 5 lados, né? Mas infelizmente todos estão empenhados ao mesmo propósito. Agora cada um tem o seu jeito de fazer, que é mais ou menos prejudicial à população como um todo. É assim que eu vejo hoje em dia. Tenho colocado esse meu ponto de vista aqui dos fatos, né, para vocês. Algumas pessoas entendem, outras não entendem. Enfim, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Você deixa aí nos comentários a sua opinião, meu nobre e querido irmão. A gente volta sempre com 2 vídeos, um às 7h30 da manhã, outro às 5h30, 5h45. Deixa a tua opinião aí, o que é que você acha, né, dessa compra do Twitter. É uma plataforma que eu realmente não uso. Eu até tenho lá, mas nunca sou de usar. Talvez agora eu comece a usar, dependendo de que lado ela siga. Enfim, deixa aí tua opinião, meus irmãos. Eu faço questão de ler, compartilhe o vídeo e ajude para que a gente possa continuar aqui no ar, tá certo? Fique com Deus, um abraço e a gente segue junto. Fui!